Gênesis capítulo 12, o verso 1 adiante. Só. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Olha, Gênesis é meio difícil de achar, não, irmão. Não é o livro da Bíblia, mas o dela aqui é mais grande que ela tem. O dela liberou? Ela está agarrada, escondida. Ah, é? Isso é difícil, eu sei. Eu vi primeiro Apocalipse, Gênesis. Pode ir, irmãozinho. Glória a Deus. Amém. Amém. Olha o que o texto diz. Verso 1. O subtítulo da Bíblia é escrito o seguinte: Deus chama Abrão e lhe faz promessa. Verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Amém? A Deus, queremos agradecer ao Senhor, Pai, por este momento. Queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Que o Senhor, Pai, capacita, usa o pregador que é limitado e fala em nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Lemos aqui um texto bem conhecido de Gênesis capítulo 12. Agora se fala o quê? De Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar, ou vai para a terra, né? Aonde eu vou te mostrar. Agora tenta se colocar, tenta refletir comigo e tenta imaginar vocês na juventude de vocês. Abraão foi chamado, se me fala agora, para os seus 60 anos. Naquela época, talvez 60 anos, como se fosse hoje tivesse os seus 25, 30, porque naquela época o homem vivia muito mais. Não vivia 120 anos, 100 por aí. Vivia muito mais. Então, Abraão era quase que um jovem, né? Vou colocar assim, um adulto maduro já com seus 30 anos, mais ou menos, dando como exemplo. Então, se coloca no lugar de Abraão. Deus chama Abraão e fala para ele sair do meio da sua parentela, sair da casa do seu pai, e ir para um lugar aonde o Senhor ainda iria o quê? Lhe mostrar. Ele teria que sair dali sem um rumo, ele teria que sair para algum lugar. Amém? Amém. Agora, podemos pensar o seguinte: será que Abraão, ele não tinha feito em algum momento planos para viver a sua vida ao lado, na sua terra natal, e ao lado da sua parentela, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, tio, tia, sobrinho? Será que Abraão não tinha o seu plano de vida, o seu plano de carreira? Será que Abraão não tinha um plano assim quando Deus o chamou? Eu imagino que tem. Porque toda pessoa que não sonha, ela está morta. Eu tenho meu plano de vida, moro aqui, tenho meu plano de vida aqui. Vocês moram aqui. E imagino eu que tenho um plano de vida de vocês, os sonhos de construir uma casa, enfim, de ter carro, de estudar, concluir faculdade. Cada um de nós temos o quê? Os nossos sonhos e os nossos projetos. Porém, na vida de Abraão, chegou Deus e disse para ele: Abraão, vai para um lugar, para outra terra, larga tudo. Abraão, larga o seu sonho. Abraão, larga as suas vontades. Abraão, pega tudo aquilo que um dia você sonhou, tudo aquilo que um dia você construiu aí com as suas mãos, planejou lá da sua parentela, larga tudo isso e vai para um lugar a qual eu ainda lhe mostrarei. Sabe, e Deus ainda faz uma promessa para Abraão, dizendo o seguinte: farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus não chamou Abraão e mandou ele para um local, para um lugar vazio, sem uma promessa de uma bênção, de estar com ele, de o engrandecer. Deus não chamou Abraão para colocar ele o quê? Numa enrascada. Quantas vezes na vida nós confiamos nos projetos dos homens, confiamos no projeto de alguém
e nós acabamos frustrados. Quantas pessoas, muitas das vezes, eu já vi isso acontecer, das pessoas pegarem, receberem uma outra profissão empregada e recebem uma outra proposta de emprego. Aos olhos é bem melhor, ganha melhor, benefício, um monte de coisa, isso e aquilo, e os olhos engordam, né? Os olhos se enchem com aquela proposta. E você confia naquela promessa da empresa e acaba que depois de 6 meses você perde tudo. Porque talvez aquela firma fale, talvez você é mandado embora, talvez a produção cai, reduz o quadro e você, sei lá, é mandado embora. Enfim, quantas vezes nós, quando confiamos nos homens, nas propostas dos homens, nas promessas dos homens, quantas das vezes nós nos frustramos. Mas com Deus é diferente. Nós podemos confiar que Deus, os planos de Deus, são bem maiores do que os nossos. Podemos confiar que o Deus que nos chamou, que o Deus que nos direciona, o Deus que nos orienta, Ele tem uma promessa, e essa promessa é o quê? De bênção para a nossa vida. Por isso, creia naquilo que a palavra diz a respeito de você. Creia naquilo que a palavra diz a respeito da tua vida, a respeito da tua família. Creia e descansa no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Mas quantas das vezes nós relutamos em nos render à vontade de Deus? Porque, amados, para falar a verdade, para a vida de Abrão, era muito mais fácil e muito mais cômodo, talvez, ele ficar no meio da sua parentela, debaixo da proteção dos pais. Ali não lhe faltava alimento, ali não lhe faltava nada, ele estava seguro. Mas agora Deus nos chama ele para uma caminhada. E nessa caminhada não teria pai e não teria mãe, mas o Senhor estaria com ele. O Senhor estaria com ele. Muitas vezes é assim conosco também. Deus nos chama para um lugar, Deus nos chama para uma missão. E nessa missão, muitas vezes, nós vamos o quê? Nos sentir sozinhos. Vamos olhar para um lado, vamos olhar para o outro, não vamos encontrar os pais, não vamos encontrar um tio, uma mãe, uma avó, não vamos encontrar os amigos, não vamos encontrar ninguém. Mas uma coisa é certa, se nós sairmos do local onde nós estávamos, debaixo da direção de Deus, a presença de Deus e a bênção de Deus não vai faltar o quê? Na nossa vida. Existe um salmo muito conhecido que nós citamos, né, na igreja, que é o Salmos 37, o verso 5, que diz o quê? Vocês esqueceram? Olha que vocês citam muito ele. Ou é verso 5 ou é verso 4, acho que é verso 5. Teu caminho, Senhor. É isso aí. Confia nele. É 37,5, não é? Confia, Maria. 37 é alguma coisa. É 37,5 ou 37,4? É 37,4. Cita ele, mano. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo ele fará. Tudo ele fará, ou mais ele fará. Olha só. Olha o salmista dizendo para nós, olha, entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Mas o quão difícil é nós entregarmos tudo. O quão difícil é nós fazermos 37,5. O quão difícil é nós fazermos como Abraão fez. Confiar. Por quê? Muitas vezes sentimos medo. Muitas vezes não confiamos na voz de Deus. Muitas vezes não queremos largar o conforto do pai, da mãe, da cidade natal, do local onde nós nascemos, porque temos medo do novo, temos medo do oculto, temos medo daquilo que não nos foi revelado. E assim foi com Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para o local onde eu vou te mostrar ainda. Abraão, ele confia no Senhor e ele sai de sua parentela. E ele sai, e Deus o leva ele até Canaã e fala, está vendo essa terra? Essa terra eu vou dar o quê? A sua descendência. Mas Abraão, ele era um homem tão abençoado, que aonde ele ia, ele invocava, construía um altar, e ele invocava o nome do Senhor. Igreja, isso não pode faltar em nossa vida. Não podemos deixar de construir um altar
e nem de invocar o nome do Senhor. Olha, quantas vezes, lá no Espírito Santo, em outros momentos da minha vida, eu não tinha a oportunidade de estar presente na igreja, não tinha a oportunidade de estar no culto com os irmãos, devido a estar trabalhando à noite. Mas aonde era o meu altar? Meu altar era onde eu estava. Se eu estava na firma, ali havia o meu altar. É ali que eu orava, é ali que eu lia a Bíblia, é ali que eu promovia culto. Era nos locais onde eu estava, que eu levantava o altar para adorar o Senhor. Porque nós devemos entender, igreja, que o altar do Senhor não está aqui. O altar do Senhor está aqui. O nosso coração é o trono de Deus. É aqui que Ele senta. É aqui que Ele descansa. É aqui que Ele passa as ordens para nós. É aqui que Ele nos orienta. É aqui no nosso coração. Então, onde quer que nós formos, nós devemos o quê? Levantar o altar e ali invocar o nome do Senhor. Amém. Mas por que invocar o nome do Senhor? Por que temos que invocar o nome do Senhor? Temos que invocar o nome do Senhor, porque nós não somos o quê? Autossuficientes. Temos que invocar o nome do Senhor, por quê? Porque muitas vezes nós não temos o controle das coisas. Muitas vezes as situações, muitas vezes a nossa vida, algumas situações, elas fogem do nosso domínio. Muitas vezes é um filho que foge do nosso domínio, muitas vezes é um parente que foge do nosso controle. É uma situação que muitas vezes nós estamos até mesmo controlando, mas alguma coisa acontece e nós perdemos o controle. E nós devemos fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus, nós estamos dizendo que nós estamos precisando dEle, que nós somos dependentes dEle, que nós necessitamos muito da sua presença. Porque todo homem que não invoca o nome do Senhor, ele confia nas suas próprias forças. E todo homem que confia nas suas próprias forças, no final de tudo ele se dá mal. Mas todo aquele que confia no Senhor, ele se dá bem. Abraão confiou no Senhor e Deus engrandeceu o seu nome. Olha só, o nome de Abraão foi engrandecido. E assim que Deus quer fazer conosco também. Deus quer engrandecer o nosso nome. Porque quando o nome do Senhor, o nosso nome, ele é engrandecido. Quando Deus engrandece o nosso nome, automaticamente o nome dele é engrandecido também. Então o desejo de Deus é que o nosso nome, a nossa vida venha crescer. O desejo de Deus é que o nosso nome venha o quê? Engrandecer. Ser engrandecido. Sabe, toda vez que nós invocarmos ao Senhor, toda vez que nós confiarmos no Senhor, Deus, Ele vai nos engrandecer. Amém. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora uma coisa é certa, toda vez que nós confiamos, entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, nós não podemos reclamar do resultado, daquilo que sobrevém a nós. Porque nós não entregamos a vida ao Senhor. Devemos confiar que ainda que os montes se abalem, se transportem, se desabem, ainda que o mar venha esbravejar, ainda que aconteça um terremoto aqui, um tsunami, sei lá, ainda que todo o exército da terra venha se levantar contra a igreja e contra nós devemos descansar. Por quê? Porque quem entrega tem que descansar. Devemos descansar. Olha só, vocês conhecem a história de Ana? Aí em 1 Samuel, Ana queria um filho, não queria? E o que ela prometeu? Que se ela tivesse um filho, ela ia entregar ele ao Senhor. Ela entregou o Senhor. Entregou Samuel no tempo. Então, quem entrega tem que descansar. Não descansou. Devemos descansar também. Descansar no Senhor. E ela teve 30 anos. É isso. Ela era estéril e avançada de idade. Não foi ele que era avançada de idade? Não.
Acho que ela não era avançada, não. Ela não era estéreo. A avançada de idade era Sara. Sara e Abraão. Era avançada de idade, não era Isaac. Isso. Amém. Então, igreja, entenda um negócio. Deus tem sonhos para nós. Deus tem projetos para nós. E quão maravilhoso é nós, pequenos homens, seres mortais, sermos incluídos nos planos de Deus. A Bíblia fala em Isaías, capítulo 55. Isso me fala lembrar o verso 6. Que os sonhos de Deus, os planos de Deus, são bem maiores do que os nossos. Então, qual plano de vida tem que prevalecer? O meu plano de vida ou o plano de Deus? O plano de Deus. Os nossos planos de vida muitas vezes é o que? Egoísta. Só pensamos em nós. Mas o plano de Deus ele é o que? Inclusivo. O plano de Deus ele inclui. Por isso que toda igreja que não inclui as pessoas, essa igreja está o que? Fora dos planos de Deus. A igreja tem que ser o que? Inclusiva. Ah, você na igreja recebe homossexual? Sim. Ele pode vir aqui e sentar conosco. Ninguém vai o discriminar. Sei lá, qualquer tipo de pessoa. A igreja tem que estar o quê? Preparada para incluir. Amém? Então, o resto Deus faz. Então devemos entender que os planos de Deus é maior do que o nosso. Agora olha para dentro de si. Olha quem você é. Eu olho para dentro de mim e vejo quem eu sou. Tão pequeno, tão falho, tão pecador. Mas mesmo assim, Deus resolveu me incluir nos seus planos. Que coisa maravilhosa é Deus contar conosco. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu disse para vocês aqui no início que existe um texto da Bíblia, eu achei ele ali. Se encontra Salmos capítulo 8. Eu vou abrir aqui o verso 4, mas eu vou ler o verso 3 também. Salmos capítulo 8. Olha o que o texto diz. Aqui o salmista vai contemplar a grandeza de Deus. Salmos 8, o verso 4. Amém? Salmos 8, 4 está dizendo o seguinte. Aqui são as palavras do salmista. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele se lembre, e o filho do homem que o visites. O salmista contemplou o céu, contemplou as estrelas, a lua que Deus estabeleceu, e quando ele contemplou tudo isso, ele disse: nossa, como Deus é grande, como o nosso Deus ele é grandão, maravilhoso. Quem é o homem para que ele se lembre, e o filho do homem para que ele visite? Amados, contempla a grandeza de nosso Deus. Os homens não conseguem contar as estrelas, mas Deus a chama cada uma pelo seu nome. Os homens não conseguem contar a areia do mar, mas Deus conhece cada grão, cada uma. O homem não consegue ir no mais profundo do mar, não consegue. Mas se lá ele conseguisse ir, Deus estaria lá. O homem não consegue se aproximar do sol, mas o nosso Deus está lá. Existem vários espaços, a galáxia é tão grande, é tão imensa o nosso planeta, é tão imenso, perdão, o universo, que o homem, como é que eu posso dizer, no seu limite, na sua incapacidade, o homem não consegue rodar toda essa terra. Mas o nosso Deus, ele está em todos os lugares. E quando nós contemplamos a grandeza de Deus, nós devemos pensar: quem é o homem para que Deus se lembre, e o filho do homem para que ele visite?
necessite? Quem somos nós para que Deus se lembre de nós? Quem somos nós para que Deus ele possa vir aqui estar conosco, habitar em nosso coração? Quem somos nós para que Deus possa vir nos incluir nos seus planos? Se alegra em Deus incluir-nos no seu plano. Se alegra em Deus contar com você. Se alegra mesmo você sendo fraco, pecador, Deus olhar para você e achar graça e te chamar pelo nome e ainda assim te chamar você de filho. Filho meu, vem para o meu regaço. Filho meu, vem para os meus braços. Filho meu, eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Glórias a Deus por isso. Foi dessa forma que eu me converti. Eu costumo dizer que eu me converti pelo amor. Não foi necessário eu sentir nenhuma dor. Porque eu me sentia um zero à esquerda, filho adotado, me sentia rejeitado por alguns familiares, me sentia que me tratavam com alguma indiferença em relação ao meu irmão, por ser da família. Alguns, não vou dizer todo pai, mãe, filho das pessoas. Mas eu me sentia dessa forma. Você é adotado? Sim. Eu também sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou filho adotivo 2 vezes. Terreno e o Pai do céu que me adotou também. Glórias a Deus. Eu me sentia muito mal, me sentia muito pequeno. Até que um dia, aos 13, 14 anos de idade, Deus ele me enxergou. Glória a Deus. Deus me enxergou. Minha mãe encontrou uma irmã na rua e essa irmã disse para minha mãe: moça, tem um filho seu que está subindo um morro assim. E eu vi que quando ele descia aquele morro, eu vi ele caiu para o alto, a polícia dando batida nele. A minha mãe, quando eu tinha 13 anos de idade, meu irmão já era mais velho. Meu irmão dava tudo isso aí, eu não dava 13 anos de idade ainda. Minha irmã pensou, é o Cleito. Ela não é o mais velho. É o mais novo que usa brinco, né? Que usava um brinco na orelha esquerda. E ela falou, ó, fala para ele não subir lá. Porque eu vi a polícia dando batida e ele levou pro alto. Aí minha mãe falou comigo, e depois no outro dia descobriu onde a minha irmã morava e me levou lá na casa dela. E aquela mulher começou a falar coisas para mim, que só eu sabia. Ela falou, jovem, você se sente o menor da sua casa, mais pequenininho. O mais pequenininho, isso é verdade. Mas Deus manda te dizer que Ele te compara a Davi. Quem que era Davi? É o menor da sua casa. É o pequenininho. Sabe, como o rei, quando Deus falou para o profeta Samuel, falou, Samuel, eu vou ungir um novo rei. Vai na casa de Jessé. E ele chega na casa de Jessé e fala com Jessé, ó, Deus me enviou aqui para ungir um novo rei de Israel. Então Jessé tinha lá, não sei se ele fala agora, seus 12 filhos, enfim, por aí 7, esqueci. Então, ele foi chamando o mais velho, mais forte, mais bonito, mais formoso. Talvez aquele que ele era de sua preferência, que fosse o rei de Israel. E chamou um, aí veio o mais forte, o mais velho, o mais bonito. E todos acharam que seria aquele dali. E quando ele chega, Samuel bateu o olho nele. E Deus fala para Samuel, Samuel, não é esse o escolhido. Porque o homem vê por fora, mas Deus ele vê por dentro. E assim, Jessé foi trazer um por um de seus filhos. Mas você acha que ele trouxe Davi? Não. Davi ele nem chamou. Davi estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai. O pai nunca achava que Davi seria o escolhido por Deus. Mas aí então Samuel pergunta, mas Jessé, não tem mais ninguém na sua casa? Aí ele se lembra. Ah, tem um menorzinho, Davizinho. Mas cadê ele? Está lá no pasto cuidando das ovelhas. Chama ele. Aí quando Davi chega, Deus fala para Samuel, Samuel, é esse aí que você vai ungir. É esse aí que vai ser o futuro rei de Israel. E Deus ungiu Davi como rei de Israel e o engrandeceu o seu nome. Nunca houve rei tão... O maior rei de Israel já teve foi o quê? Foi Davi. O mais rico Salomão. Mas o maior foi Davi. Homem segundo o coração de Deus. E quando aquela moça disse aquilo para mim, eu caí em prantos. Chorei. Então eu percebi que existia um Deus que ele me enxergava. Ele me conhecia pelo nome. E ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. É engraçado que quando eu conheci minha mãe adotiva, não, minha mãe biológica,
Tinha conhecido ela antes, só que eu era muito pequeno, não lembrava. Mas quando eu cresci e tive a oportunidade de conversar com ela, aos 17 anos de idade, eu me lembro que ela falou que na época ela queria me abortar, dizendo que na época ela tomou um remédio mais forte, foi pro banheiro. E sentou lá no trono lá. E ficou lá, dizendo que ela desmaiou, mas não conseguiu me abortar. Então aquilo que ela me disse confirmou tudo aquilo que eu ouvia as pessoas falar a respeito de mim. Dizia sempre que eu ia numa igreja, alguém dizia, olha, mãe, essa criança aí, Deus escolheu desde o ventre da mãe dele. Mas olha só que engraçado. Quando eu conheci minha mãe, depois de adulto, ela contou toda a história, por que me deixou, por que me abandonar, isso e aquilo, chorou. Até hoje ela sofre com isso. E ela disse, Lucas, você me desculpa? Eu falei, mãe, eu não vou te desculpar, sabe por quê? Porque você não fez nada. Tudo isso foi o plano de Deus. Talvez se eu tivesse na outra família, eu não seria o Lucas. Eu não seria quem eu sou hoje. Não teria tido essa educação que a minha mãe me deu. Não teria essa fé, talvez. Talvez nem aqui eu estaria. Então eu não perdoei ela. Eu falei, mãe, você não tem nada a pedir desculpa. Deus fez tudo isso. Deus fez tudo isso. Então eu contemplei a grandeza de Deus. Eu fui para a presença de Deus, não pela dor, mas pelo amor. Mesmo sendo tão pequeno, como todos nós, Deus ele tem nos incluído nos seus planos. Aí ele fala, não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E experimentei qual seja o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que a igreja experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus nos incluiu nos seus planos. Você chama de mãe? Isso. Eu chamo. Chamo de mãe. Vó lá, chamo de vó, tia, chamo de tia. Se eu não chamar, parece que ficou com a mágoa. Então, com respeito, por mais que assim, eu não tenho o mesmo afeto. Mas eu chamo de mãe. Não existe ex-mãe. Amém? Então vamos se colocar de pé. E vamos cantar os planos de Deus. Posso ver? Morreu? Nem conhecia. Sabe como é que minha mãe chamava? Sara. Jeová é meu Glória a Deus. Glórias a Deus, amém? Eu sei que não há nenhuma provação que eu possa suportar. Mas foi cansado, Pai, preciso crer. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Obrigado, Deus. O Espírito Santo vem me renovar, na presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores. Aleluia, confia nisso. Tanto que não posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Minhas promessas vão te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. Por isso vale a pena acreditar. Pode sim, pode sim. Porque está chegando, vou te renovar. Minha presença tu vais esperar. Aleluia.
Jesus. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado. Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado por se lembrar de nós. Que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Bem maior. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Crê nas promessas de Deus. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Aleluia. Espírito Santo vem me renovar, sopra a presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, momentos que não posso imaginar. Desanime, filho, eu vim te consolar, e as promessas vão me acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, isso vale a pena acreditar. Fale sim. O dia está chegando, eu vou te renovar, e a presença não vai chegar. Por isso vamos alegrar, amém? Deus nos incluiu. Você precisa se alegrar, você precisa se alegrar, você precisa se alegrar. Você precisa agradecer. Você precisa agradecer, você precisa agradecer. Obrigado, obrigado, Deus. Obrigado por nos incluir, ó Pai. Obrigado. Meu nome para agradecer, meu filho, nome para agradecer. Aleluia. Você precisa agradecer, você deve agradecer, você deve agradecer. Agradeça. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grande que não posso imaginar. Obrigado, Deus. Não desanime, filho, eu vim te consolar, as minhas promessas vão te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te louvar, na minha presença nunca vou esperar. Aleluia, Deus. Glórias a Deus, amém. Olha, devemos nos alegrar e agradecer. Nos alegrar porque Deus nos incluiu. E agradecer por Ele ter nos incluído. Glórias a Deus. De muitas coisas dessa vida nós estamos excluídos. De muitas coisas, muitas vezes na vida as pessoas nos excluem. Somos excluídos das igrejas, quando nós não concordamos com o padrão dela. Quando pensamos diferente, muitas vezes somos excluídos do meio familiar. Mas no plano de Deus, não existe rico, não existe pobre. Não existe negro, não existe branco. Não existe pequeno e nem grande. Que Deus não convidou, que Deus não incluiu nos seus planos. Por isso, devemos alegrar, devemos agradecer. Amém? Vai embora para o celular nessa noite, feliz da vida, sabendo que Deus te escolheu, te chamou. Amém? Alguém tem algo para falar nessa noite?
Isso, E a amém. igreja, por favor. Bem lembrado. Vamos orar pela irmã da irmã Marlene. Isso, glórias a Deus. Amém. Deus nos abençoe. Mais alguém dá uma pedir direção? Vinícius. Fernanda, Tia Maria. Isso. Amém. Deus consolar o coração, fazê-la compreender os planos de Deus. Amém. Que Deus abençoe ela, que Deus, enfim, que Deus se manifeste a ela. Amém. A dor que ela passou é muito difícil. O pastor Sena, do amigo de São Paulo, Ah. e